Rapaz, se você é médico e tem COI na carteira, irmão, eu preciso te contar um negócio. Você está sendo feito de otário de uma maneira inenarrável. E o pior de tudo é que isso está acontecendo e a gente não faz a mínima ideia. Então, vem aqui comigo que eu vou te mostrar quanto dinheiro que você está perdendo enquanto a pessoa e a instituição que te vendeu isso tá lá praticamente dando risada da sua cara. Mas antes, vou dar um gole aqui no meu café absurdamente pelando. Gente pra caralho. Porra. E se você quer aprender a investir sozinho, sem cair em cilada, onde a gente vai ter um ambiente seguro para trocar nossas experiências. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é que significa a sigla COI. Ele significa Certificado de Operações Estruturadas. E explicando de uma maneira bem simples para a gente não trazer muita complexidade nesse vídeo, ele é basicamente um produto onde o banco ou instituição financeira ele vai pegar várias opções, vai montar um pacote, vai criar uma oferta e tentar vender para você. É basicamente isso. Ou seja, eles são opções, principalmente na maior parte, ou outros derivativos, que eles estão sendo embalados de forma oportuna, de acordo com uma narrativa do momento do mercado. Então você pode estar pensando, poxa João, então esse produto, as opções, elas não prestam. Não, as opções em si, elas são ferramentas muito legítimas e elas servem ali para você conseguir fazer uma proteção. Existem tipos de opções específicas que funcionam exatamente igual um seguro de carro. E o que é o seguro do seu carro? Você vai pagar todos os meses uma taxa fixa de acordo com o valor do seu carro para que, se você tem um sinistro, uma perda total, você possa vender o seu carro para a seguradora a um preço pré-estabelecido. A tabela FIPE, por exemplo. Então, bati meu carro, ele não vale mais nada, mas eu vou vender para a seguradora a um preço pré-estabelecido. E a seguradora, ela tem a obrigação de comprar na sua mão e você tem o direito de fazê-la comprar na sua mão, certo? Então, se você entende aí minimamente de opções, você entendeu que eu quis dizer que isso era uma put. Mas a gente não vai se aprofundar nisso agora. É só para você entender que as opções, elas podem ser um instrumento legítimo e um instrumento valiosíssimo em certos momentos. Só que no COI as opções não são utilizadas da forma que elas têm que ser. Porque esse tipo de operação, ele custa uma porcentagem, pequena porcentagem. Só que quando ele é vendido para você, quando ele é embalado e vendido como COI para você, a instituição que está te vendendo vai ganhar 8%, 10% em cima do seu capital que você colocou. E além dele ser embalado e ser vendido por um preço exorbitante, as pessoas que estão te recomendando isso, elas são vendedoras no final das contas. Então, qual é a melhor tática para o vendedor utilizar? Eu vou aproveitar das emoções da pessoa que eu quero vender, certo? Qualquer um que já estudou vendas sabe disso. Então, por exemplo, sempre vai aparecer um COI para você nesse momento aqui, ó, a bolsa caiu 50%. E na hora que a bolsa cai 50%, vem o seu assessor. Doutor João, a bolsa caiu 50%. E se ela cair mais? E se o dólar continuar subindo? Então, eu tenho aqui um COI para você que se a bolsa continuar caindo, você não perde. E se ela continuar subindo, você pode ganhar até 20%, 30% dessa subida. Mas se cair mais, seu capital está protegido. Agora, e se o dólar também continuar subindo, você está protegido. Mas se ele cair, você vai ter uma perda de não sei quanto. Ou seja, ele sempre vai se aproveitar do seu medo ou da sua ganância para poder vender o produto, porque é o produto que eles têm a maior margem, e ao se utilizar do seu medo naquele momento, da sua falta de conhecimento, da sua falta de experiência ao investir, ele dá praticamente um golpe em você. Por quê? Porque você vai estar fazendo a pior operação no pior momento e somente para que esse cara ganhe uma comissão gordíssima. Isso é de uma falta de ética absurda. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para poder conscientizar a nossa classe médica que sofre absurdamente com isso. A quantidade de médicos que eu já peguei, se eu for contar todos os casos aqui que eu já vi, cada barbaridade que eu já vi, a gente vai passar horas. Mas eu estou fazendo justamente para que a gente não caia mais nesse tipo de golpe, que é um golpe. Infelizmente é um golpe. É um golpe onde você utiliza produtos financeiros que são muito bons para ganhar mais dinheiro. Aí então você deve estar pensando, poxa João, então já que você está falando que a opções é um produto tão bom, eu vou estudar para eu tentar investir nelas. Não faça isso. A opção, ela faz muito mais sentido quando você já tem um patrimônio maior e você utiliza elas de forma estratégica para você fazer um dividendo sintético, você criar uma renda a mais na sua carteira, para você fazer uma proteção. E além disso, ela tem um nível de complexidade muito maior de ser entendido. Então aqui na nossa comunidade a gente tem um perfil de investidor modificado, né? Que na verdade são os 4 momentos de vida que o médico passa.
que é o momento de construção de patrimônio, o de aceleração de patrimônio, o momento de equilíbrio e o momento de perpetuação. Se você está aqui no momento de construção e no momento de aceleração, você não atingiu o seu equilíbrio ainda, não vale a pena. Não vale a pena. E o que é o equilíbrio, João? É você estar pelo menos recebendo o seu poder de aporte em renda. Se você aporta R$10.000 por mês, você está recebendo de renda passiva R$10.000 por mês. Então, se você não tem 1,5 milhão de patrimônio ainda, não vale a pena você começar a fazer isso. Não vale a pena você se preocupar com isso. Você vai ganhar muito mais dinheiro, muito mais, focando em se especializar mais, conseguir mais pacientes, conseguir mais plantões, conseguir sair dos plantões, aprender procedimentos, fazer outras coisas na medicina, onde você vai conseguir utilizar o seu tempo para você conseguir ganhar mais dinheiro. Não vai ser a opção que vai fazer isso. Você vai gastar um tempo muito grande para nada. Vai chegar um momento onde a sua renda pode ser tão grande que vale mais a pena você ficar tomando conta do seu dinheiro do que você continuar trabalhando. Esse é o momento que todos nós sonhamos. Mas eu tenho certeza que não é o momento da maioria que está aqui assistindo. Então, isso tudo que eu falei foi para quê? Para mostrar para você que a ferramenta ela não é o problema. O problema é o incentivo e a forma como o mercado financeiro é desenhado hoje no Brasil. É com esse modelo de comissão. Porque, na verdade, o cara que está do outro lado, ele é um vendedor. Se o COI é tão bom assim, por que ele não investe o salário dele lá? Por que ele não coloca o dinheiro da mãe dele lá? Eu nem duvido que alguns coloquem, viu? Porque eles nem sabem o que é que estão fazendo. Muitos. E isso daqui eu não estou falando para todos, eu conheço muitos assessores muito bons. Só que o próprio modelo de negócio é ruim, porque o modelo de negócio acaba fazendo com que, se o cara estiver passando por um momento ruim, se ele não estiver conseguindo bater a meta dele de venda, porque ele é um vendedor, tem meta, se você não sabe. Tem metas para serem batidas dentro dos escritórios de investimento. Ou você acha que você entra lá no escritório de investimento, naquele escritório, você é atendido, naquele escritório lindo, gigantesco, você não tira R$1 do seu bolso para os caras sentarem com você, falarem várias coisas e falarem qual é a melhor coisa que você tem que fazer. Como é que você acha que eles ganham dinheiro? Vendendo os produtos para você. Então, existe um conflito de interesses muito grande. Muitas das vezes, quando eles estão tentando, te ligando, quando começa a te ligar para poder, tem um produto aqui, é para ele bater a meta dele, certo? Infelizmente, é assim que funciona. E por mais que ele seja o melhor assessor do mundo, se ele tiver num momento de dificuldade, o filho dele nasceu, ele tem que pagar as contas de dentro de casa e ele não bateu a meta dele, ele vê que ele vai ser demitido, ele pode naquele momento se ver obrigado a empurrar para você um produto. E você, sem saber, acaba caindo, acaba comprando. Eu não estou aqui para poder criticar o assessor em si. Eu estou aqui para poder criticar o modelo de negócio, principalmente. E para você ter noção do porquê que eles empurram tanto assim para você, a taxa de comissão de um COI, de um certificado de operação estruturada, é de cerca de 5%, 10%, 8%, vamos colocar 10%. Se você investir R$100 mil em um COI, R$10.000 vão na hora para o escritório, certo? É no momento. Mas como assim, João? É na hora. Sabe o que é que isso significa? Que na verdade você não investiu 100, você investiu 90. Então você já começa com R$10.000 negativo. Olha que lindo. E quando a operação é muito bem desenhada pelo escritório, ele ainda assume a contraparte, a sua contraparte. Onde, se ele te vendeu no momento ruim para você fazer aquela operação e ele assume a sua contraparte, se você perde, ele ganha. Então ele ganha na comissão e ainda ganha o dinheiro que você vai perder. Olha que coisa linda. Mas aí quem ganha na contraparte é a instituição financeira. Por isso que as instituições tentam jogar tanto COI para nós médicos. Porque ele vê que tem um dinheirinho ali, um dinheirinho mais sobrando, e aí ele vai vir com aquele discurso que é o discurso da beautiful people do mercado financeiro, já viu? Que ele vai chegar assim: Doutor João, você sabe, né, doutor João? A sua carteira hoje ela está muito concentrada. Você tem, talvez, aqui 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Ela está muito concentrada em renda fixa e em renda variável. Você não acha que a gente poderia, pelo bem da diversificação, pelo bem de a gente conseguir diminuir a volatilidade da sua carteira, você não acredita que a gente conseguiria diversificar? Pegar 20% aqui, para a gente investir nessa operação aqui muito interessante, uma operação exclusiva que a gente só oferece para os nossos melhores clientes. A gente pode fazer uma proteção. Eu tenho esse produto aqui, esse certificado de operação estruturada, onde você vai fazer uma proteção caso a sua parte da carteira de renda variável caia demais. Então é assim que ele vai tentar te vender ali.
eles sempre vão se aproveitar de duas coisas. Se sua carteira está muito concentrada, vamos diversificar. Ele quer diversificar a carteira parecendo uma árvore. 20 ativos lá dentro, 30. E aí você pergunta a ele, sempre que o cara, um assessor, alguém, chegar assim, vamos diversificar sua carteira, vamos comprar isso daqui, manda ele explicar para você, mas assim, ele explicar de forma fácil. E se você tem que entender. Se você não entender, tá complicado demais, esqueça, se pique. E aí como é que você vai entender cada vez mais? Óbvio que acompanhando o canal do Médico Rico. E não, eu não sou o Médico Rico. O nosso canal é o canal do Médico Rico, onde aqui a gente aprende as competências necessárias para que um médico consiga enriquecer a parte de investimentos, a parte de empreendedorismo, a parte de marketing digital, talvez também de desenvolvimento pessoal. Então, se você quer se tornar um médico rico, junto comigo, junto com a nossa comunidade, se inscreve no nosso canal. Eu tenho certeza que vai mudar a sua visão de mundo. Então, disso tudo que eu falei, a gente consegue tirar duas conclusões. Que a sigla COE, Certificado de Operações Estruturadas, na verdade, ela pode ser lida também como comissão oculta exorbitante. E a segunda coisa é que o cara que você acha que é o seu parceiro financeiro, ele ganha mais quando você perde. E eu tenho duas histórias para contar sobre isso, né? A primeira delas é de um amigo meu, cirurgião, endoscopista, e ele faz muito a CPRE, né? O principal procedimento que ele faz hoje é a CPRE. Ele já tinha conseguido juntar na vida dele cerca de 5 milhões de reais. Ele falou, Johnny, a gente tem como fazer uma reunião para você dar uma olhada na minha carteira, você avaliar, ver para onde é que eu posso ir, o que é que eu posso fazer mais aqui para poder melhorar, que eu acho que não está indo muito bem da forma que eu gostaria. Eu já tenho 5, 6 anos investindo aqui. Aí eu perguntei, mas qual é a estratégia que vocês estão seguindo? O que é que vocês estão fazendo? Vocês têm uma estratégia bem definida? Não tem uma estratégia assim. Então, a primeira coisa aqui que fica para você é, você tem que ter uma estratégia muito bem definida e não ficar pulando de galho em galho, continuar nela. E a estratégia tem que ser o mais simples possível também. E aí tudo bem, a gente sentou, conversar. A gente foi no shopping, né, na livraria, e aí ficou lá, levou o notebook dele, ele abriu a carteira. Aí quando eu vi, irmão, dos 5 milhões, ele tinha 1,5 milhão em COI. 1,5 milhão. É 30% da carteira. E era 30% da carteira, sabe por quê? Porque eram 2 e já tinha caído. Ele caiu. Ou seja, os caras investiram 2 milhões de COI pra ele. Que coisa absurda. Agora, para pensar aí. 10% de comissão. 10% na hora. Dos 2 milhões, foi 200 no momento do investimento. 200 mil pro escritório, pros assessores, pros gerentes, não sei pra quem, mas foi os 200 mil aí pra alguém. Ah, João, é 8%, 160. Pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, rapaz, não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse. A sorte foi que quando eu vi isso daí, já tem uns 2 anos, esse caso, quando eu vi, tava perto de vencer. Ele já tinha uns 3 anos já com esse COI. É porque o COI não tem liquidez, você não consegue se desfazer assim, é difícil. Já vi gente entrando com processo para conseguir sair, ainda assim é difícil também. E aí, mas graças a Deus ele teve essa perda aí de uns 500 mil, 500 e pouquinho, mas foi algo que depois que ele recebeu e ele investiu com estratégia, ele deslanchou completamente. Hoje em dia, ele está com uns 8, 9 milhões, recebendo uns 80, 70 mil reais por mês de renda, né? Então, se você tem COI na sua carteira também, não é o fim do mundo, a não ser que tenha sido esses últimos aí que perderam 96% do valor, 94% do valor. É que, ou seja, você botou 1 milhão, voltou 40 mil, 60 mil para você. Se você não sabe disso daí que aconteceu, bote no Google aí, que você vai ver que não foi um caso isolado, foram vários casos de perdas exorbitantes por conta desse tipo de investimento com um grande conflito de interesses. E a segunda história foi uma das histórias que eu mais fiquei revoltado em toda a minha vida. Mas não é porque foi um valor exorbitante, não é porque foi algo assim, é porque foi com minha avó. Alguns anos atrás, eu não ajudava ela a investir nem nada ainda. Aí chegando no banco, a gente foi ali se encontrar com a gerente e minha avó falou assim: ah, meu neto, ele entende muito desse negócio aí, né, de investimento, de aplicação. Ela fala aplicação. De aplicação. Você pode mostrar pra ele aí como é que tá? Aí ela, ah, posso, tudo bem, era gerente. Aí ela me mostrou. Aí quando eu vi, rapaz, ela tinha 20% da carteira dela. É menos do que meu colega, mas ela tinha 20%. Uma idosa de 80 e pouquinhos anos. 20% num negócio travado em 5 anos. Com péssimo rendimento.
péssimo, 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 rapaz. Aí quando eu vi aquele negócio, rapaz, fiquei revoltado. Chega a ser um golpe no idoso. Não sei se você já viu sua avó, seu avô, seu pai, assim, alguém mais idoso com um COI na carteira, deixa aqui embaixo. Ou então se alguém já tentou ficar empurrando o COI pra você, comenta aqui. Comenta seu caso aqui embaixo que eu quero saber de verdade. Eu tenho certeza que se tiver 1000 views esse vídeo aqui, é capaz de ter 50 casos. Então comenta aqui seu caso, eu quero saber. E comenta também para o outro colega que assistir esse vídeo ficar esperto. Porque às vezes a abordagem vai mudando. Outros produtos vão sendo criados para poder substituir esse que já ficou mal falado. Só para vocês terem uma ideia, né? Porque médico gosta de evidência, né? Muitos de vocês já devem ter evidência de que o COI tá rindo muito mal na carteira de vocês. Mas quando a gente vai pegar um histórico, 90% dos COIs, eles rendem menos do que o CDI quando ele fica positivo. Então, basicamente, você está pagando uma comissão grande para você poder perder dinheiro. Segundo, o que a gente já falou é que seu dinheiro fica preso, né? 2, 3, 4, 5 anos. Se tiver emergência, lascou. Aí, nesse momento, você deve estar assim, porra, rapaz, e aí, Johnny? Como é que eu faço para não cair nisso? Não se preocupe. Eu trouxe para vocês o que eu gosto de chamar de a regra dos 3 N's. Se eu não entendo 100% do negócio, eu não vou investir. Se eu não entendo 100% do que é aquele produto financeiro, é uma renda fixa, é uma ação, é um fundo imobiliário, e ainda assim, dentro de cada um, você tem que entender também. Por exemplo, vou comprar uma ação. Ok, como é que aquela empresa ganha dinheiro? Não é ação, como é que aquela empresa ganha dinheiro? Você tem que entender qual é o modelo de negócios daquela empresa em específico. Se você está investindo em um fundo imobiliário, você tem que entender qual é o tipo de imóvel que ele tem, onde é que esses imóveis estão localizados. Vou investir em um certificado de operações estruturadas. Se ele cair a partir disso daqui, eu vou não perder, e se subir dali, eu não vou ganhar. Como é que isso acontece? Eu não sei, não entendi. Não invista. Eu falei de uma forma confusa justamente para você não entender. Então, não tem liquidez, não compra, não investe. Até títulos assim, por exemplo, como o IPCA, PCA mais 7, PCA mais 8 para 2035, 2032, 2065, tem liquidez. Só que você vai estar exposto à variação do preço, à marcação a mercado. Johnny, e o que é marcação a mercado? Não vai dar para eu explicar o que é marcação a mercado nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande. E o nosso terceiro N é quando o investimento não é transparente. Se ele não é transparente, a gente não vai investir. Acho que já ficou bem claro aqui quando o investimento não é transparente. E o que isso quer dizer pra gente, afinal de contas? Que o médico, ele tem que investir como médico, de forma segura, previsível e baseado em evidências. E seguro e previsível não quer dizer só vou comprar renda fixa nem nada disso. Seguro e previsível quer dizer você ter uma estratégia bem desenhada que, baseado em evidências, você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Que evidência maior a gente tem do que a estratégia das pessoas que já chegaram lá, que são as estratégias dos maiores bilionários de todos os tempos. Então o que a gente tem que fazer é começar a pensar como eles. O que foi que eles fizeram? Como é que eles conseguiram chegar lá? E ao longo de toda a minha experiência e após já ter ajudado centenas de médicos a gerarem milhões em dividendos ao longo da sua vida, eu vou dar uma masterclass ao vivo, onde eu vou te mostrar como você consegue se aposentar em 7 anos, em 8 anos, em 10 anos. É possível me aposentar em 7 anos, João? É possível. E eu vou te mostrar isso tudo lá. Como é que você consegue? Vou te mostrar, baseado em evidências, com dados históricos, como é que você consegue fazer isso. Então, você não pode perder. É uma masterclass de médico apenas para médicos, onde a gente vai ter um ambiente seguro para trocar nossas experiências. Então, clica no link aqui da descrição ou leia o QR Code na tela e se inscreva na nossa lista de espera. Então, da próxima vez que o seu assessor te ligar, oferecendo faça o teste, faça perguntas a ele. Pergunta a ele, quanto tempo meu dinheiro vai ficar travado aqui? Eu estou investindo em quê? É uma operação estruturada derivada de quê? Por que você acha isso? Você acha que o mercado vai subir? Você acha que o mercado vai cair? Só um adendo aqui. Você não tem que achar nada do mercado. Você não tem que achar que ele vai subir, você nem tem que achar que ele vai cair. Então, a coisa que você não tem que fazer é achar. Você só tem que constatar que um negócio é um bom negócio e você fechar aquele negócio. Só isso. Mas a gente vai explicar isso muito melhor na nossa aula. E de novo, comenta aqui embaixo. O seu assessor já tentou te empurrar um COI alguma vez? Alguma operação assim diferente? Algum fundo diferente? Conte aqui sua história. E se você quer aprender a investir sozinho, sem cair em cilada, clica no link ou lê o QR Code na tela para assistir a nossa Masterclass.